Fala aí, galera. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito da Resolução 440 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça. Então, do que trata essa resolução? Ela institui a Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa e combate à intolerância no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Então, é disso que trata essa resolução. Ao final, a gente vai resolver algumas questões, tá? Então, vamos lá. Aí ela fala aqui, né, considerando tal, vamos pular direto para os artigos, que é o que importa. Então, ela fala assim, ó. Artigo 1º, instituir a Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa e combate à intolerância no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Então, engloba todos os órgãos aí do Judiciário brasileiro. Aí ele fala, com exceção do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu já quero chamar a sua atenção, porque aqui pode ser objeto de cobrança na sua prova, tá? Aí a banca vem e coloca assim, incluído o STF. Errado, pessoal. Com exceção do STF, tá? Então toma cuidado, que às vezes você deixa de ler esses detalhezinhos do artigo, né, dos primeiros artigos, e isso aí pode cair na sua prova, tá bom? Então, isso aí já derruba muita gente. Então, o artigo 2º fala, para os fins deste ato, considera-se, e aí ele vem com as definições aqui dessa, por exemplo, liberdade religiosa, o que é a discriminação, a tolerância, a cultura, a religião, tá? Você já deve ter uma noção, tá? Sugiro que você faça a leitura desses incisos, ok? Mas a gente vai resolver questões que vão envolver esses conceitos, vai ficar bem claro para vocês, tá? Aí aqui no artigo 3º fala, são princípios norteadores da política nacional de promoção à liberdade religiosa e combate à intolerância no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Aí aqui, ó. Então, esse aqui a gente está falando dos princípios norteadores, tá? Então, quais são os princípios? Então, reconhecimento e a promoção da diversidade e da liberdade, a proposição de iniciativas, ações e políticas de enfrentamento à intolerância por motivo de crença ou convicção, o estabelecimento de estratégias de respeito à diversidade e à liberdade religiosa, bem como do direito de não ter religião, tá? Então, circula. E adoção de medidas administrativas que garantam a liberdade religiosa no âmbito institucional, adotando medidas de incentivo à tolerância e ao pluralismo religioso entre seus membros, servidores, colaboradores e público externo, sem comprometimento, então aqui, ó, sem comprometimento da prestação jurisdicional e rotinas administrativas. Por óbvio, né, pessoal? Então, isso aqui é óbvio, né? Você não vai comprometer a prestação jurisdicional. Artigo 4º. Cursos de formação poderão ser ofertados pelas escolas judiciais e de servidores a fim de disseminar os princípios descritos no artigo 3º, observando-se a autonomia das escolas e o sincretismo religioso, ok? Nos conteúdos programáticos, aí, ó, sincretismo religioso, o que é isso, né? Olha lá, ó. Fenômeno que ocorre quando elementos de diferentes tradições religiosas são combinados em uma única prática ou crença, tá bom? Então é isso que é o sincretismo religioso. Artigo 5º. A implementação e execução da Política Nacional de Promoção, serão acompanhadas pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que coletará dados processuais relacionados à discriminação e intolerância religiosa. Caberá ao, aqui é uma informação importante, caberá ao Departamento de Pesquisas Judiciárias, o DPJ, a coordenação e definição dos parâmetros a serem utilizados nas coletas dos dados. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Beleza, pessoal? Vamos resolver questões então? Vamos lá. Questão 1. Para fins da presente resolução, considera-se liberdade religiosa o direito de professar e de se manifestar sobre qualquer religião, crença, doutrina ou culto, sem discriminação, em igualdade de condições com qualquer agente público no âmbito do poder judiciário. Exatamente, pessoal, essa questão aqui está certa. Vamos ver aqui, ó. Na questão, ela trata das definições, né? Então, ele trata aqui, ó, ele falou da liberdade religiosa. Então, tá aqui no inciso 1º, ó. O direito de professar e de se manifestar sobre qualquer religião, sem discriminação,
em igualdade de condições com qualquer agente público, tá? Então, essa questão 1 está certa. Vamos para a questão 2 agora. Para fins da presente resolução, considera-se tolerância, então ele está tratando aqui da tolerância, certo? O respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão, de convicção, de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. Essa questão está certa também, tá? Ele está tratando aqui da tolerância, né? Então, o respeito, a aceitação, o apreço da riqueza e da diversidade das culturas, tal. Beleza? Tá certinho. E depois vocês façam uma leitura de modo a não confundir, tá? Essas definições. Porque o que a banca pode fazer? Ela pode misturar os conceitos, né? Falar de liberdade religiosa e trazer a definição da tolerância, por exemplo. Ou vice-versa, né? Então, cuidado. Vamos para a questão 3 agora. Dentre outros, são princípios norteadores da política nacional, o reconhecimento e a promoção da diversidade e da liberdade religiosa, a proposição de iniciativas, ações e políticas de enfrentamento à intolerância, exceto se por motivo de crença ou convicção. Aqui está o erro da questão, né, pessoal? Então, questão 3 está errada. Vamos lá olhar quais são os princípios, tá? Então, ele fala bem aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, os princípios, né? Vamos procurar aqui quais são os princípios. Reconhecimento, tal. Bem como o direito de não ter religião, tá? Então, assim, ó, ações e políticas de enfrentamento à tolerância, né? Ações e políticas de enfrentamento à intolerância por motivo de crença ou religião. É o que está falando aqui no inciso 2, né? Aí ele vem e fala, exceto se por motivo de crença ou convicção? Não, errado, né, pessoal? Okay? Exatamente pelo motivo de crença ou convicção. Questão 4. Dentre outros, são princípios norteadores. Vamos lá, então. Estabelecimento de estratégia, adotando medidas de incentivo à tolerância e ao pluralismo religioso entre seus membros, servidores, colaboradores, público e externo, sem comprometimento da prestação jurisdicional e rotinas administrativas. Aqui está certinho, né? Vamos procurar aqui o erro, tá? Estabelecimento de estratégia de respeito à diversidade e liberdade religiosa, bem como o direito de não ter religião, exatamente. E adoção de medidas judiciais que garantam a liberdade religiosa no ambiente institucional, adotando medidas de incentivo à tolerância e ao pluralismo religioso entre seus membros, servidores, colaboradores e público externo, sem comprometimento. Aparentemente essa questão aqui está certa. Vamos procurar de novo aqui o erro aqui, ó. Então ele está falando dos princípios, né? Estabelecimento de estratégia de respeito, né? Então aqui, ó, estabelecimento de estratégia de respeito à diversidade, bem como do direito de não ter religião. Até aqui está certo, tá? Depois, adoção de medidas judiciais. Na verdade, ó, aqui é o erro aqui, ó. Um erro bem singelo, ó. Medidas administrativas, tá? Somente esse erro aqui, cara. Muito besta esse erro, hein? Olha lá. Adoção de medidas judiciais, né? Então não são medidas judiciais, são medidas administrativas. Então, a gente pensar que o CNJ, né, ele é um órgão que é meramente administrativo, né? Ele não tem a função jurisdicional, tá ok, pessoal? Então, como é ele que regula, né, no caso essa resolução, então, por óbvio, a gente poderia fazer esse raciocínio, né? Não são medidas judiciais, né? São medidas administrativas que garantam a liberdade religiosa no ambiente institucional, adotando medidas de incentivo à tolerância e ao pluralismo. É somente esse o erro, tá? Questão 4 está errada. Para finalizar, vamos para a questão 5, tá, pessoal? Ela trata o seguinte, ó. Cursos de formação poderão ser ofertados pelas escolas judiciais e de servidores, exatamente, a fim de disseminar os princípios norteadores da política nacional de promoção à liberdade religiosa, observando-se a autonomia das escolas e o sincretismo religioso nos conteúdos programáticos. Tá certo? É exatamente essa a resposta, tá, pessoal? Bom, pessoal, foi essa aula, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quiser mais aulas, entre em contato no meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição. Quem quiser ser meu aluno aqui, quem for fazer a prova do CNJ, eu vou colocar
listas de questões, a lei com as marcações e também videoaulas, tá? Aqui no YouTube eu vou trazer algumas aulas de forma gratuita e as demais eu vou deixar somente para quem adquirir o meu material. Para mais informações, link na descrição. É isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.